O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que é possível, sim, que ele chegue a um acordo comercial com a China, que tem sido, isso antes dele já, do Biden, considerado o principal adversário, inimigo, como vocês quiserem declarar, dos Estados Unidos. Reportagem de Mariana Giangiacomo. Trump também elogiou Xi Jinping e reclamou da postura de Biden com Pequim. I think a great relationship with presidents. But remember, he loves China and I love the USA. No possível acordo, o republicano quer a garantia tanto de investimentos chineses na economia americana, quanto de que Pequim vá comprar mais produtos dos Estados Unidos. A Casa Branca impôs em fevereiro novas tarifas de 10% à China, que retaliou a tributação focando em alguns produtos americanos, como energia e maquinário. Nos últimos dias, o governo de Xi Jinping destacou que está disposto a dialogar, mas que segue fortemente insatisfeito com as taxas. Além das tarifas contra os chineses, Trump também tarifou México e Canadá. No entanto, os países costuraram um acordo com os americanos e conseguiram uma pausa de 1 mês na cobrança. O prazo termina no dia 3 de março. Segundo pesquisa da Ipsos, a maioria da população rejeita as tarifas de Trump contra os 3 países. Ainda de acordo com o levantamento, 7 em cada 10 americanos esperam impactos negativos das taxas de Trump na economia americana. Além das mudanças na política externa, o primeiro mês do segundo mandato de Trump foi marcado pelas mudanças na postura com relação aos conflitos armados. Ele recebeu na Casa Branca o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e causou espanto ao dizer que os Estados Unidos iriam tomar conta de Gaza, transformar a região numa riviera do Oriente Médio e que países como Egito e Jordânia deveriam receber os palestinos. I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be so magnificent. O deslocamento forçado de civis é proibido pela lei internacional e a ideia foi repudiada por líderes de todo o planeta. Trump também adotou o confronto com a Europa. As ameaças envolvendo tarifas foram mantidas e o relacionamento com a União Europeia foi chamado por ele de muito injusto com os Estados Unidos. Uma das principais reclamações envolve os gastos militares dos europeus da OTAN, considerados insuficientes. Roberto Dumas, começando por você, você acompanhou na reportagem da nossa correspondente, a Mariana Giangiacomo, no que faltou, né? Provavelmente faltou, não estou criticando ela não, estou dizendo, ela aponta várias coisas que o Trump fez. Europa, tem toda a relação com seus vizinhos imediatos, tem a questão do Oriente Médio. E a China? Ficou claro para você até onde e o que ele está pretendendo fazer em relação à China? Veja, William, o que eu vejo é que o Donald Trump está fazendo absolutamente a mesma coisa que ele fez no primeiro mandato. No primeiro mandato, ele fez um acordo comercial com a China. Ele tributou a China 10, 15, 20, 21% em alguns produtos, deu cotas de participação, cotas de compra, e a China retaliou para e passu da mesma maneira. Tanto é que, no fim, antes da pandemia, que acabou fechando todo o acordo comercial, os Estados Unidos estavam tributando 56% de tudo que vinha da China e a China estava tributando 64% de tudo que vinha dos Estados Unidos. Então, de certa maneira, isso já era esperado. Não era esperado que Trump colocaria uma tarifa de 20%, 10% em tudo que vinha. Ele é um negociador, mas ele está repetindo exatamente como ele fez no final do mandato pré-pandemia. Vamos fazer um acordo comercial, mas conforme você vai colocando tarifas e cotas, a China vai fazendo a tréplica ou a réplica de acordo com os Estados Unidos, William. Então, volta como era na fase de Trump 1, esse acordo comercial. Não seria nenhuma novidade. Ele é um negociador. Ele não passaria pela cabeça dele e falar, vou colocar 21%, 10% e acabou, não está aberta a negociação. Eu não vejo nenhuma novidade nesse acordo comercial China e Estados Unidos, William. Gunther, só para adiantar para você e para a nossa audiência, nós vamos ter um segmento do programa dedicado especificamente à questão da Ucrânia e da Europa.
Nesse momento eu queria ouvi-lo sobre a China, no que Trump até agora fez ou deixou de fazer, principalmente se a gente compara a enorme atividade dele por Oriente Médio e para a Europa. Bom, William, eu acho que ele ainda vai partir para cima da China. Ele está se preparando. A gente vai conversar isso depois, como você colocou, principalmente as negociações com a Rússia, com Putin. Mas ele vai porque definitivamente a percepção é da China efetivamente ser a grande ameaça e a ameaça econômica. Não é a ameaça militar, é a ameaça econômica. E por isso mesmo que deve gradualmente ir buscando impor essas perdas à China. Vai negociar, como o professor Dumas colocou, mas eu acho que, como você também bem lembrou, desde o governo Obama, desde 2012, é o pivô para a Ásia. Ele já no primeiro governo dele, ele não mudou nem um pouco essa estratégia. Isso ele não comentou, que seguia a estratégia estabelecida pelo Obama, assim como o próprio Biden. Então, na elite intelectual, econômica, política americana, é o grande alvo e pela primeira vez, alguém que possa ultrapassar econômica e tecnologicamente os Estados Unidos. A União Soviética nunca foi uma ameaça econômica tecnológica, foi militar, mas não tecnológica econômica, onde os Estados Unidos sempre tiveram vantagem. E por isso que eles levam muito a sério essa competição e não colocam nem rivalidade, a competição mesmo por liderança global com a China. Lorival, quase todas as noites, com exceção da noite que houve a denúncia da PGR ao Bolsonaro, a gente tratou aqui do grande quadro geopolítico e algo que você, eu, vários dos nossos convidados também disseram, foi a constatação de uma mudança de postura do Trump em relação a como ordenar a comunidade internacional, em função dos grandes, decidem entre si e os pequenos que se virem e obedeçam. A gente tem uma boa ideia do que Trump pretende com Putin e do que ele pretende com Xi Jinping. Bem, veja, o Trump ele desarmou o principal pivô para a China, para a Ásia, que o Obama tinha feito, que era a parceria do Transpacífico. Aquela estratégia era para excluir a China da elaboração das regras de comércio e de serviços e de investimentos na Ásia-Pacífico. O Trump saiu dessa parceria que teve de ser remontada sem os Estados Unidos. Isso foi um ganho espetacular para a China. Antes da pandemia, como o Roberto estava lembrando, o Trump tinha uma relação transacional com o Xi Jinping. O John Bolton, que lançou o livro The Room Where It Happened, né? O salão onde aconteceu, ele era o conselheiro de segurança nacional, eu o entrevistei quando ele lançou o livro. Ele contava como o Trump bajulava o Xi Jinping e dizia para ele, olha, você tem que elevar as importações dos produtos do meio oeste americano, porque senão eu vou perder a reeleição e aí os democratas vão ser muito piores com você do que eu. E foi o que aconteceu. Ele perdeu porque, embora o Xi Jinping tenha feito o que ele pediu, elevou em 200 bilhões de dólares as importações das commodities americanas ao longo de 2 anos, veio a pandemia e o Trump usou a China como bode expiatório da pandemia, se voltou assim contra a China. Mas, de novo, agora a gente está vendo ele fazer a mesma coisa, ser complacente com a China. Eu acredito que ele vai abandonar e numa troca com a China, nessas negociações, a estratégia do Joe Biden de impedir o acesso da China aos chips mais sofisticados, né, simplesmente para obter essa vantagem comercial. A visão do Trump, e isso eu quero acrescentar ao que eu disse ontem, o recorte ideológico, tem um outro recorte, que é o recorte colonialista. O Trump está adotando uma posição colonialista de repartição do mundo entre China, Rússia e Estados Unidos. Então, ele quer colonizar a faixa de Gaza, o Canadá, a Groenlândia,
o canal do Panamá, e a Ucrânia ele quer dividir com a Rússia, do mesmo jeito que Stalin dividiu a Polônia com o Hitler, que depois o traiu. Deixa eu pegar esse ponto que você está levantando, do que o Trump, afinal de contas, pretende em relação à China. Há uma expectativa, particularmente no importante setor do agrobusiness aqui no Brasil, quanto à possibilidade, Roberto Dumas, de fato sim, disso com que nós começamos esse segmento do WW, do Trump de uma forma ou de outra, como você mesmo mencionou, repetir o que fez no primeiro mandato e encontrar um acordo comercial com a China. Isto seria importantíssimo para o Brasil. Poderia significar, inclusive, um prejuízo muito grande. Da briga deles, o Brasil pode ter vantagens. Do entendimento deles, não? Isso está se desenhando? Pode ter vantagem, podem ter desvantagens. Por exemplo, no começo do acordo comercial de Trump 1, o que ele colocou foi uma tarifa em cima de produtos chineses. E imediatamente os chineses, como réplica ou tréplica, passaram a comprar mais agronegócio, principalmente milho do Brasil. E depois Trump colocou cotas de milho e soja para serem compradas dos Estados Unidos de forma a diminuir as tarifas. Então é importante que o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Indústria e Comércio, etc., o governo, o executivo, tenha o dedo no pulso e fique acompanhando absolutamente de perto como essas negociações vão sair, para saber se podemos aproveitar algum lance mal dado. Se Trump coloca uma tarifa maior e a China resolve, de alguma maneira, pensar em fazer uma tréplica, uma réplica, seria importante que o Brasil estivesse pronto para que falasse, olha, então compre mais agronegócio da gente, mas fechemos um acordo. Não simplesmente compre, fechemos um acordo para os próximos 4 anos. Isso seria uma boa política pública que o Brasil poderia fazer, William.